Gente, segura essa bomba! A situação do Pedro Andrade, namorado da Sandy, deu uma virada que ninguém esperava. E o que parecia ser uma história de romance e glórias está se tornando um pesadelo judicial de grandes proporções. O médico agora está com a vida financeira e profissional ameaçada por uma decisão da justiça que proibiu ele de continuar com um esquema polêmico envolvendo planos de saúde. E claro, as coisas não ficaram só na justiça, não. O nome do médico agora está no centro de um escândalo que promete mexer com o mundo das celebridades. Em uma reviravolta que está dando o que falar, Pedro Andrade, aquele que conquistou a Sandy e virou o queridinho das celebridades no mundo dos tratamentos estéticos e nutrição, se viu no olho do furacão. O médico, que tem uma clínica de nutrologia super conceituada, agora está sendo investigado por um esquema de fraudes com reembolsos de planos de saúde que envolve milhões de reais. Sim, você ouviu bem. Milhões. E a situação está tão grave que ele agora está proibido de continuar praticando o que foi chamado de fraude sistemática nas solicitações de reembolso dos seus pacientes. A bomba estourou em novembro do ano passado e o que parecia ser apenas mais um caso de clínica e paciente ganhou proporções gigantescas quando a justiça descobriu que Pedro estava fracionando as notas fiscais para conseguir aumentar o valor dos reembolsos solicitados. E não eram reembolsos simples, viu? Estamos falando de mais de 2 milhões de reais em solicitações, sendo que apenas uma pequena fração desse valor foi de fato reembolsada, algo em torno de 300 mil reais. Isso chamou a atenção de uma grande seguradora, que decidiu realizar uma auditoria. E o que eles descobriram foi um verdadeiro escândalo. O que os auditores descobriram? Repetição de notas fiscais, valores idênticos para consultas realizadas nos mesmos dias e o pior de tudo. Algumas dessas notas foram emitidas em datas em que o médico estava fora do país, viajando, o que, para a seguradora, foi a pá de cal nesse esquema. Agora, a história ficou feia. A justiça decretou uma decisão sem precedentes contra Pedro, proibindo ele de continuar com a prática de fracionamento das notas fiscais, algo que, ao que tudo indica, era um truque comum para obter o reembolso completo das consultas. E claro, isso não estava agradando em nada os planos de saúde. A multa para quem descumprir a determinação chega a 200 mil reais. Pedro, como não poderia deixar de ser, negou as acusações. Ele usou suas redes sociais, deixando claro que as notas fiscais e os reembolsos eram destinados exclusivamente aos pacientes. Segundo sua defesa, a clínica não lucraria com isso, e os valores reembolsados seriam repassados diretamente aos beneficiários dos planos de saúde. Mas, vamos combinar, né? A justiça não comprou muito essa história. E o que ele fez depois dessa decisão judicial? Bem, em vez de se esconder ou dar uma resposta clara, o médico resolveu divulgar mensagens misteriosas no seu Instagram. Entre postagens enigmáticas, ele compartilhou frases de livros, reflexões filosóficas e, claro, um toque de provocação com uma citação direta que chamou a atenção. Existe um preço por não ser bunda mole. Pague. A recompensa é grande. Liberdade. Será que isso é uma indireta para alguém? Ou uma forma de se eximir das acusações? O que será que está por trás dessa mensagem? Agora a grande pergunta: será que ele vai conseguir escapar das garras da justiça? O escândalo que envolve o namorado da Sandy é só o começo de uma trama cheia de reviravoltas. Pedro Andrade, o médico e nutrólogo de alto nível, teve uma ascensão meteórica depois de se tornar o namorado da cantora, que até então vivia a imagem de boa moça. Mas a verdade é que ele não está apenas no centro de um romance badalado, mas no meio de um imbróglio jurídico que pode afetar sua carreira e sua liberdade. A justiça, claro, não ficou de braços cruzados, e com toda essa confusão, agora está ameaçando Pedro com uma multa milionária e a proibição de continuar com sua prática de fracionar as notas fiscais. Ele se encontra entre o peso da decisão judicial e a necessidade de manter sua imagem de médico renomado intacta. E a pergunta que não quer calar:
Será que ele vai conseguir reverter essa situação? Ou a casa caiu de vez para o namorado da Sandy? Pedro Andrade, conhecido por seu trabalho como nutrólogo, tem uma clínica de alto padrão, voltada para tratamentos estéticos e emagrecimento. Mas o que parecia ser uma trajetória brilhante acabou se transformando em um pesadelo jurídico quando a auditoria da seguradora flagrou os detalhes do que parecia ser um verdadeiro jogo de notas fiscais. Como isso funciona na prática? Bem, no mundo dos planos de saúde, existe uma regra que limita o valor do reembolso por consulta. O que muitos profissionais fazem é fracionar o valor da consulta em várias notas fiscais menores para conseguir que o reembolso total da consulta seja pago, o que é ilegal. Acontece que Pedro, aparentemente, estava aplicando essa prática para consultas de alto custo, e isso acabou chamando a atenção das seguradoras. Mas o grande problema foi que ele foi mais longe, emitindo notas fiscais de consultas que nem sequer existiram. E segundo as provas apresentadas, ele teria feito isso até mesmo quando estava fora do país, em viagem, com consultas virtuais que a seguradora não reconhece. Agora, a bola está com ele. E mesmo com toda essa situação complicada, ele parece determinado a seguir sua batalha nos tribunais e nas redes sociais. O que será que vem por aí, meninas? Quem será o próximo a se envolver nessa história que só cresce e não dá sinais de desacelerar? Fiquem ligadas deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, porque esse caso ainda promete muitas reviravoltas.